Meu nome é Frei Gilson. Eu tinha 47 anos quando um policial me derrubou no chão da igreja durante a missa de domingo. Não foi um assalto. Não foi um acidente. Foi uma agressão que vinha sendo plantada há semanas, talvez meses, e eu nem sabia. Naquele domingo de manhã, quando vesti meu hábito, aquele hábito que eu usava como armadura, eu não sabia que estava prestes a ser humilhado diante de 300 pessoas que me viam como um homem protegido, intocável, blindado pela graça de Deus. Mas essa era a minha ilusão. Eu estava celebrando a missa. Era uma celebração normal, como tantas outras. Eu havia subido ao altar com aquela segurança que eu carregava comigo há 2 décadas. Minhas mãos eram firmes. Minha voz era forte. Eu era aquele padre que todo mundo respeitava, que todo mundo consultava, que todo mundo temia um pouco também. Ninguém ia contestar Frei Gilson. Ninguém ia se atrever. Durante a homilia, eu estava pregando sobre julgamento e justiça divina. Palavras duras. Palavras que condenavam. Eu apontava para os bancos da igreja e falava sobre pecado, sobre desvio, sobre aqueles que se afastam do caminho reto. Minha voz ecoava pelas paredes de pedra. As pessoas me ouviam em silêncio. Alguns com medo. Alguns com respeito. Alguns com aquele olhar que significa que estão acreditando em cada palavra que sai da minha boca como se fosse a própria voz de Deus descendo até eles através de mim. Mas então algo aconteceu. A porta lateral da igreja se abriu. Um homem entrou. Ele era alto, musculoso, com aquele tipo de presença que ocupa espaço. Eu logo reconheci. Era Dirceu, um policial. Um homem que eu conhecia por referência da comunidade. Ele não era um frequentador da minha igreja. Nunca tinha vindo antes. Então por que estava aqui agora? Ele caminhou até a nave central enquanto eu ainda estava pregando. Ele caminhava devagar, propositalmente devagar, para que todos notassem. Seus passos faziam barulho no chão de madeira. Clac, clac, clac. E então ele gritou. Ele simplesmente abriu a boca e começou a gritar palavras que não eram de veneração. Ele me chamou de hipócrita, de falso, de alguém que passava o tempo todo julgando os outros quando eu próprio era um fraude vivendo de mentiras embaixo de um hábito. Eu descendo do altar. Eu sabia que não deveria fazer aquilo. Eu sabia que como sacerdote, como um homem de fé, eu deveria responder com calma, com compaixão, com aquela sabedoria que a igreja nos ensina. Mas eu não fiz nada daquilo. Eu descendo aquele altar como se estivesse descendo para uma guerra. Eu enfrentei Dirceu com raiva. Meu rosto estava vermelho. Minhas mãos estavam fechadas em punhos. Eu disse a ele que ele não tinha autoridade ali, que aquele era um espaço sagrado, que ele estava profanando o templo. E então ele me empurrou. Ele apenas estendeu os braços e me empurrou. Eu caí para trás. Meu corpo voou para trás como se eu fosse feito de papelão. Bati a cabeça em uma coluna de madeira. Ouvi aquele som surdo, aquele barulho de osso contra madeira. Senti o impacto no meu crânio. E então perdi a orientação por alguns segundos. O mundo girou. As luzes da igreja ficaram borradas. Quando consegui focar novamente, eu estava deitado no chão da nave central. Meu hábito estava rasgado. Havia sangue escorrendo pelo meu rosto. Eu sentia dor. Mas pior que a dor física era aquela sensação de estar completamente exposto, vulnerável, humilhado, deitado no chão de um lugar que eu considerava meu reduto de poder. Ninguém correu para me ajudar imediatamente. Todos estavam em choque. O silêncio na igreja era absoluto. Ninguém respirava. Ninguém se movia. Fernanda estava lá. Ela estava na primeira fileira. Seus olhos estavam marejados. Não era lágrima de preocupação comigo. Era lágrima de desespero. Porque ela sabia. Ela sabia que aquilo era culpa dela. Ela sabia que Dirceu era seu primo. Ela sabia que tudo aquilo tinha começado com ela procurando ajuda na minha paróquia e sendo recusada. Capítulo 2. 20 anos de armadura. Preciso voltar. Preciso que você entenda como eu cheguei até aquele momento no chão de uma igreja. Preciso que você saiba quem eu era antes daquele domingo. Porque a queda só dói tanto quando a altura é tão grande. E eu tinha construído uma altura imensa. Eu cresci em uma favela de Recife. Recife é uma cidade linda, com seus rios, seus prédios antigos, sua história. Mas a favela onde eu cresci não era nada disso. Era um lugar onde o abandono parecia ser mais presente do que o próprio ar que a gente respirava. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica em casarões no bairro rico. Ela saía de madrugada e voltava à noite, sempre cansada,
sempre cheirando a sabão de roupa. Na favela, você aprende cedo que poder é a coisa mais importante do mundo. Poder significa sobrevivência. Poder significa ser respeitado. Poder significa que ninguém te bate, ninguém te rouba, ninguém te humilha. Eu via traficantes exercendo poder sobre as ruas. Eu via como as pessoas se afastavam deles. Como as pessoas abaixavam a cabeça quando passavam por eles. E mesmo sendo crianças ruins, ruins mesmo, eu sentia inveja daquele poder. Eu queria ser forte. Eu queria ser temido. Eu queria ser alguém que ninguém ousava contestar. Aos 10 anos, eu comecei a me envolver com grupos pequenos que roubavam nas ruas. Nada de grande escala, mas era o suficiente para me dar aquela sensação de poder que eu procurava. Eu era o garoto que levava dinheiro para casa. Eu era o garoto que as outras crianças respeitavam. Eu era o garoto que andava com a cabeça erguida pela favela. Mas aos 16 anos, tudo mudou. Meu melhor amigo, um rapaz chamado Marcelo, foi morto. Uma bala perdida durante um confronto entre traficantes. Ele não estava fazendo nada. Ele estava apenas voltando de casa de uma namorada. Mas recebeu uma bala que viajou do outro lado da favela. Eu o encontrei deitado na rua com sangue ao seu redor. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não era remorso pelo que eu tinha feito. Era medo. Era o medo de morrer daquela forma. Era certeza de que o caminho que eu estava seguindo ia me levar para o mesmo lugar onde Marcelo estava agora. Então eu entrei para o seminário. Não foi por vocação verdadeira. Não foi porque Deus me chamou. Foi porque eu estava fugindo. Eu estava buscando um novo tipo de poder. Eu havia compreendido que o poder do dinheiro e da violência era frágil. Era fácil perder a vida. Mas e se eu pudesse ter poder sobre a espiritualidade das pessoas? E se eu pudesse ter poder sobre o que elas acreditavam? E se eu pudesse ter poder sobre suas almas? Essa era a ilusão que eu tinha quando entrei para o seminário. E ao longo dos 20 anos seguintes, aquela ilusão cresceu cada vez mais. Eu era bom em ser padre. Eu tinha carisma. As pessoas gostavam de me ouvir. Minhas homilias eram fortes, contundentes. Eu condenava o divórcio com convicção. Eu condenava a curiosidade com o oculto com desprezo. Eu condenava qualquer pessoa que se afastasse 1 centímetro do caminho que eu considerava correto. Criei uma reputação. As pessoas me consultavam para tudo. Problemas conjugais? Venha falar com Frei Gilson. Dúvidas sobre fé? Venha falar com Frei Gilson. Dificuldades financeiras? Frei Gilson tem uma solução. Eu não oferecia compaixão. Eu oferecia sentença. Eu era aquele padre que sabia exatamente quem era bom e quem era mau. E a maioria das pessoas que chegavam para me procurar, eu as categorizava como más, perdidas, indignas de misericórdia. Elas precisavam primeiro sofrer, se arrepender, fazer penitência. Depois, talvez eu considerasse sua readmissão na comunidade de fé. Minha própria irmã, Kátia, tinha medo de mim. Kátia é costureira. Ela trabalha costurando roupas para ganhar o seu sustento. Ela é uma mulher generosa, uma mulher boa. Mas quando ela vinha me visitar, ela vinha com um tipo de cautela, como se estivesse visitando um homem que poderia a qualquer momento condená-la por algum pecado secreto que ela talvez tivesse cometido. Eu criava essas relações ao meu redor. Eu criava distância. Distância entre eu e as pessoas. Distância entre eu e a realidade. Distância entre eu e a verdadeira fé. Porque fé verdadeira é relação. Fé verdadeira é proximidade. Fé verdadeira é abraço. E eu não era capaz de abraçar ninguém. Eu só era capaz de julgar. 3 semanas antes daquele domingo em que desabei no chão, uma moça chamada Fernanda procurou a paróquia. Ela tinha 24 anos. Cabelo comprido, rosto assustado, olhos que pediam ajuda mas ao mesmo tempo tinham medo de pedir. Ela veio até mim e disse que tinha estado envolvida com práticas espiritistas. Que tinha passado 2 anos em um grupo que fazia rituais, que invocava entidades, que tentava acessar o mundo espiritual através de meios que a igreja considera proibidos. Mas ela disse também que tinha despertado, que tinha sentido algo errado naquele caminho, que queria voltar para a fé católica, que queria retornar à igreja, que queria se reconciliar com Deus. Isso deveria ter sido motivo de celebração. Na verdade, isso é exatamente o que a igreja prega: acolher o pecador arrependido, abraçar aquele que se perdeu e quer voltar para casa. Mas eu não vi dessa forma. Eu olhei para Fernanda com uma expressão que eu não consigo explicar bem agora. Era desprezo.
Era nojo. Era como se eu estivesse vendo algo sujo, algo contaminado. Ela tinha marcas no corpo. Cicatrizes que pareciam resultado de rituais. Tatuagens com símbolos que eu não reconhecia, mas que eu sabia que eram ligados àquelas práticas obscuras. Quando ela entrava pela porta da igreja, ela tremia. Ela tinha medo de igrejas. Medo de imagens de santos. Medo da própria cruz. Em vez de reconhecer aquele medo como uma ferida, eu tratei como prova de culpa. Em vez de oferecer cura, eu ofereci condenação. Eu disse a ela que antes de ser bem-vinda na minha comunidade, ela precisaria passar por um processo de purificação. Que ela precisaria fazer orações especiais de afastamento. Que ela precisaria passar por etapas de penitência. Que talvez depois de semanas ou meses, nós poderíamos considerar sua readmissão. Eu falei tudo isso com uma frieza que faz meu coração doer quando lembro agora. Fernanda chorava enquanto eu falava. Ela pediu desculpas. Ela disse que entendia, que estava arrependida, que era a primeira vez que ela procurava ajuda. Mas eu apenas acenei com a cabeça, como se tudo aquilo fosse muito pouco, como se sua dor fosse insuficiente, como se seu arrependimento não fosse suficientemente puro para merecer minha compaixão. Ela saiu da paróquia com os olhos vermelhos de choro. Ela saiu carregando aquela rejeição como se fosse um novo peso adicionado aos pesos que ela já carregava. Eu não pensei mais em Fernanda depois daquele dia. Ou melhor, eu pensei que tinha feito a coisa certa, que tinha protegido minha comunidade de uma influência duvidosa, que tinha mantido os padrões, que tinha sido firme na fé. Mas Fernanda tinha um primo. Seu nome era Dirceu. Dirceu é policial. E o que eu não sabia é que Dirceu tinha frequentado o mesmo grupo espiritista que Fernanda. Dirceu tinha participado dos mesmos rituais. Dirceu tinha as mesmas cicatrizes de práticas obscuras no corpo. Dirceu também estava procurando uma forma de voltar para a fé. Quando Fernanda ligou para ele e contou como eu a tinha tratado, quando ela descreveu aquela rejeição, aquela frieza, aquele desprezo que eu tinha colocado nas minhas palavras, algo acendeu dentro de Dirceu. Ele disse a Fernanda: esse padre vive condenando todo mundo e nem sabe o que é estar longe de Deus. Nem sabe o que é ter feito coisas erradas e querer se arrepender. Dirceu decidiu que ia me confrontar. Não violentamente, pelo menos não em suas intenções iniciais. Ele ia vir até minha missa e ia me questionar publicamente. Ia me desafiar. Ia me obrigar a explicar por que eu recusava compaixão a uma menina que pedia ajuda. Mas quando ele entrou na minha igreja naquele domingo, quando ouviu minha voz pregando sobre julgamento e justiça divina, algo dentro dele explodiu. Porque aquela era exatamente a ironia. Ali estava eu, condenando as pessoas, enquanto eu próprio era a definição viva de um julgador sem misericórdia. E naquele momento, ele não resistiu. Ele não conseguiu controlar a raiva. E me empurrou. Capítulo 4. O silêncio depois da queda. Os dias que se seguiram àquela agressão não foram apenas sobre a dor física. A dor no meu crânio desapareceu em uma semana. O hematoma amareleceu e depois sumiu. Meu corpo se recuperou. Mas algo dentro de mim continuava quebrado. E essa quebra não cicatrizava com o tempo. Na verdade, piorava a cada dia que passava. Quando você cai na frente de 300 pessoas, quando você é humilhado publicamente, quando toda a estrutura que você construiu desaba em segundos, a recuperação não é sobre o corpo. É sobre o que acontece dentro da sua cabeça. É sobre aquela voz que grita dentro de você durante todas as horas do dia. Nos primeiros dias depois do incidente, pessoas vieram me visitar. Padres da arquidiocese, membros da comunidade, pessoas que eu tinha ajudado ao longo dos anos. Todos vinham com aquela expressão de piedade nos olhos. Aquela piedade é pior do que qualquer desprezo. Porque a piedade diz: eu estou vendo você como alguém que precisa de minha compaixão. Você caiu tão longe que agora você precisa que eu seja forte por você. Eu recebia essas visitas deitado em minha cama na paróquia. Eu acenava com a cabeça enquanto as pessoas falavam. Ofereciam orações. Ofereciam força. Ofereciam aquela retórica que a igreja usa para consolar. Deus tem um plano. Isso é um teste de fé. Você vai sair mais forte dessa experiência. Mas eu não queria ouvir nada disso. Eu queria silêncio. Eu queria estar sozinho. E depois de alguns dias, as visitas pararam. As pessoas deixaram de vir. A comunidade me evitava. E aquele silêncio era ainda pior do que as visitas piedosas tinham sido. Porque eu comecei a compreender algo. Todas aquelas pessoas que vinham me consultar ao longo dos anos,
Todas aquelas pessoas que me procuravam para resolver seus problemas, todas aquelas pessoas que tinham medo de mim, ninguém mesmo, viria me procurar agora. Ninguém viria me ofertar sua amizade. Ninguém viria me dizer que gostava de mim como pessoa, porque eu nunca tinha permitido que ninguém se aproximasse o suficiente para me conhecer como pessoa. Comecei a ter ataques de pânico. Acordava durante a noite suado, com o coração acelerado, e via cenas se repetindo em minha mente. Eu sentia o empurrão novamente. Eu sentia o impacto. Eu via meu corpo caindo. Eu ouvia o silêncio absoluto da igreja. E então meu coração acelerava ainda mais até que eu tinha que levantar da cama e caminhar pela paróquia durante horas. Passei noites inteiras na capela, deitado no chão de frente para o altar, rezando mecanicamente, repetindo palavras que não faziam mais sentido, porque tudo aquilo tinha perdido significado. Minha fé tinha se tornado vazia. Era apenas palavras sem peso. Era apenas rituais sem alma. Eu comecei a questionar tudo. Se Deus realmente existia, por que tinha permitido que eu fosse humilhado? Se Deus realmente me protegia, por que não me protegeu naquele dia? Se eu realmente era um homem de fé tão forte, por que desabei tão rápido? Por que meu fundamento era tão frágil? E essa era a verdade que eu não queria encarar. Meu fundamento era frágil porque não era fundamento nenhum. Era apenas areia. Era apenas a ilusão de que eu tinha poder. Era apenas a crença de que eu era melhor do que as outras pessoas. Era apenas orgulho disfarçado de fé. Uma noite, aproximadamente uma semana após o incidente, recebi uma ligação de Kátia, minha irmã. Ela estava chorando. Ela disse: Gilson, aquela moça, Fernanda, ela está desesperada. Ela se sente culpada pelo que o primo fez. Ela está passando muito mal. Ela está se culpando por você ter sido agredido. E eu senti um frio descer pela minha espinha, porque eu compreendi naquele momento que eu tinha destruído aquela moça. Eu tinha rejeitado ela quando ela procurou ajuda. Eu tinha colocado toda a culpa nas costas dela, mesmo que silenciosamente. E agora ela estava carregando a culpa não apenas pelo seu próprio caminho perdido, mas também pela violência que tinha vindo como consequência de me rejeitar. Eu tinha feito aquilo. Eu tinha destroçado uma alma. E agora aquela alma estava se despedaçando sob o peso dessa destruição. Naquele momento, algo aconteceu comigo que eu não consigo descrever completamente. Não foi como se Deus tivesse falado comigo. Não foi como se eu tivesse ouvido uma voz vinda do céu. Foi mais sutil do que isso. Foi como se tudo aquilo que eu tinha construído finalmente desabasse completamente. Não restava mais nada. Nem poder, nem respeito, nem ilusão de força espiritual. Apenas eu. Apenas Gilson. Um homem de 47 anos deitado em um quarto de paróquia, compreendendo que tinha passado 20 anos de sua vida sendo uma fraude. E naquele silêncio completo, naquele momento em que eu tinha perdido tudo, algo novo começou. Mas eu ainda não sabia o que era. Eu ainda não conseguia compreender. Tudo o que eu sabia é que eu tinha que fazer algo. Eu tinha que ir até Fernanda. Eu tinha que tentar consertar o que eu tinha quebrado. Saí da paróquia uma tarde. Não avisei ninguém. Não deixei recado. Simplesmente peguei minha jaqueta e caminhei para fora daquele lugar que tinha sido meu reduto de poder por 20 anos. O ar estava quente. Recife tem aquele calor úmido que penetra na sua pele e fica lá, que te sufoca mesmo quando você está apenas caminhando pela rua. Liguei para a Kátia do caminho. Pedi o endereço de Fernanda. Minha irmã hesitou. Ela perguntou o que eu pretendia fazer. Eu não soube responder. Como é que você explica que você está indo confrontar seus próprios erros? Como é que você explica que você finalmente compreendeu que foi um homem terrível? Kátia me deu o endereço. Fernanda morava em um bairro simples, não muito longe da favela onde eu tinha crescido. Enquanto eu caminhava pelas ruas, eu sentia meu corpo inteiro tremendo. Não era frio. Era medo. Era vergonha. Era aquela sensação de estar caminhando rumo a algo que você não sabe se conseguirá suportar. A casa de Fernanda era pequena. Uma casa de tijolos aparentes pintados de amarelo. O portão estava aberto. Através da porta de vidro, eu podia ver alguém se movimentando dentro. Bati na porta. Meu coração acelerou tanto que achei que ia explodir. Fernanda abriu a porta. Quando viu que era eu, ela quase desmaiou. Seu rosto ficou pálido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu podia ver o que ela estava pensando. Ela estava pensando que eu tinha vindo para condená-la ainda mais. Que eu tinha vindo para expulsá-la da minha vida completamente.
que aquela era a última gota de desespero que ela não conseguiria suportar. Mas eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Minhas pernas estavam frágeis. Eu estava tremendo de uma forma que não conseguia controlar. E então, naquela frente de uma casa simples, em uma rua de um bairro pobre de Recife, eu fiz algo que nunca tinha feito antes em toda a minha vida. Eu caí de joelhos. Não foi um ato calculado. Não foi algo que eu tivesse planejado. Meu corpo simplesmente não conseguiu ficar em pé. Meus joelhos cederam. E eu caí ali, no chão, em frente àquela moça que eu tinha humilhado. E comecei a chorar. De verdade chorar. Aquele choro que sai de um lugar que você não controla. Que sai das entranhas. Que sai de um local tão fundo dentro de você que você nem sabia que existia. Meu corpo se contorcia. Soluços saíam da minha boca. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. E eu não conseguia parar. Fernanda saiu pela porta. Ela ajoelhou ao meu lado. E nesse momento, eu finalmente consegui falar. Minha voz saiu pequena, frágil, como a voz de uma criança. Eu disse: Fernanda, eu sou um homem frágil. Eu sou um homem que passou 20 anos acreditando que conhecia Deus, que tinha poder sobre as pessoas, que tinha autoridade espiritual. E a verdade é que nunca tive nada disso. Nunca tive fé de verdade. Nunca tive força. Nunca tive misericórdia. Apenas soberba. Apenas orgulho. Apenas medo disfarçado de autoridade. E então eu disse: você veio procurar ajuda. Você veio procurando um abraço. E eu te rejeite. Eu te humilhei. Eu coloquei peso demais nas suas costas. E tudo que você fez foi vir pedir compaixão. Fernanda colocou sua mão na minha cabeça, como se estivesse abençoando alguém, como se estivesse oferecendo aquilo que eu deveria ter oferecido a ela. Ela disse: Padre Gilson, você é humano, apenas um homem. Mas aquelas palavras não me confortaram como deveriam. Aquelas palavras me assustaram. Porque por 20 anos eu tinha construído minha identidade inteira em torno da ideia de que eu não era apenas um homem, que eu era algo maior, que eu era um intermediário entre Deus e as pessoas. E agora, ajoelhado no chão, eu compreendi que aquela era exatamente a ilusão que tinha me destruído. Fernanda me ajudou a levantar. Ela me abraçou. E naquele abraço, eu senti algo que era estranho, algo que era novo. Era o calor de alguém que tinha toda a razão para me odiar, mas que escolheu oferecer compaixão em vez disso. Era o abraço de uma pessoa que eu tinha machucado profundamente, mas que encontrou em si mesma a capacidade de perdoar. 3 dias depois daquele encontro com Fernanda, eu retornei à celebração de missa. Eu não sabia se teria coragem. Não sabia se a comunidade me acolheria. Não sabia se eu merecia estar ali, naquele altar, diante daquelas 300 pessoas que me tinham visto cair. Passei aquelas 72 horas em uma mistura de ansiedade e esperança que eu não conseguia explicar direito. Eu estava frágil. Eu ainda tremia quando caminhava. Meu rosto ainda estava marcado pelos hematomas. Minha alma estava completamente despedaçada. Mas havia algo diferente em mim agora. Era como se aquele poder falso que eu carregava tivesse desaparecido completamente, e no lugar dele houvesse apenas uma abertura. Uma abertura para algo que eu não conseguia nomear ainda. Uma abertura que era ao mesmo tempo aterradora e libertadora. Na manhã daquele 3º dia, me vesti com o hábito como tantas outras vezes. Mas dessa vez, quando passei as mãos pela túnica de lã, eu senti algo completamente diferente. Não senti poder. Senti responsabilidade. Senti humildade. Senti o peso de 20 anos de erro sendo colocado nos meus ombros, mas dessa vez não para me aplacar, mas para me ensinar. Quando entrei na igreja, as pessoas me olharam. Alguns com aquela piedade que eu tinha odiado antes. Outros com curiosidade. Outros com aquele desconforto que as pessoas sentem quando veem alguém que tinha poder caindo. Mas havia também olhares de compaixão. Olhares que diziam: nós vimos você cair, e nós ainda estamos aqui com você. Fernanda estava na primeira fileira. Ela tinha vindo. Aquilo me tocou de uma forma que eu não conseguia explicar bem. Ela tinha toda a razão para não vir. Ela tinha toda a razão para manter distância. Mas ela escolheu estar ali. E aquela escolha significava tudo. Comecei a celebração. Minha voz não tinha aquela força que tinha antes. Era mais fraca, mais hesitante, mas também era mais verdadeira. Quando pronunciava as palavras da consagração, eu sentia que finalmente entendia o que aquelas palavras significavam. Não era sobre poder.
Era sobre transformação. Sobre tomar algo simples e permitir que se torne sagrado através da abertura. Quando cheguei à consagração, aquele momento em que alço a hóstia, algo aconteceu que ainda não consigo explicar completamente. Uma luz entrou pela janela lateral da igreja. Não era uma luz comum. Era intensa. Era como um raio que tivesse conseguido penetrar por um espaço que deveria estar protegido. E considerando que era um dia completamente nublado lá fora, aquela luz era impossível. Mas ali estava ela. Real. Palpável. Vibrante. Aquela luz não era uniforme. Era como se tivesse forma. Como se tivesse intenção. E ela se direcionou diretamente para Fernanda. Ela estava sentada na primeira fileira, e a luz a tocou como se tivesse sido direcionada especificamente para ela. Seu corpo inteiro foi iluminado. Seus cabelos pareciam dourados. Sua pele brilhava. E então ela começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Não era choro de medo. Era choro de libertação. Era como se aquele raio de luz tivesse tocado algo dentro dela que tinha estado quebrado há muito tempo e tivesse consertado aquilo tudo de repente. Ela se levantou. Suas mãos levantaram para o céu. E ela começou a falar. Sua voz ecoava pela igreja. Não era uma voz alta ou agressiva. Era uma voz que vinha de um lugar profundo. De um lugar que tinha finalmente encontrado paz. Ela se virou para trás, para toda a congregação, e começou a contar sua história. Ela falou sobre como tinha se perdido em práticas obscuras. Como tinha buscado respostas em lugares errados. Como tinha vindo para a igreja procurando ajuda. Como tinha sido rejeitada. Como tinha carregado culpa por um crime que não tinha cometido. Mas então ela disse algo que mudou tudo. Ela disse, mesmo quando fui rejeitada, mesmo quando me senti só, Deus nunca me rejeitou. Deus nunca me deixou sozinha. Eu sentia que estava no escuro mais profundo. Mas mesmo lá, havia uma luz. Uma luz pequenina que eu não conseguia ver porque estava muito escuro. Mas estava lá. E hoje, neste momento, eu finalmente consigo ver aquela luz. Eu finalmente consigo sentir aquela presença. Eu finalmente consigo compreender que não estou mais sozinha. E enquanto ela falava, aquela luz continuava tocando ela. As pessoas ao seu redor começavam a chorar também. Não porque tinham medo, mas porque estavam sentindo algo que era real. Algo que transcendia a compreensão racional. Algo que era simplesmente divino. Eu percebi naquele momento algo que mudou tudo para mim. Eu tinha passado 20 anos acreditando que estava protegendo as pessoas. Que eu era o intermediário entre Deus e elas. Que minha força as protegia. Que minha autoridade as orientava. Que minhas respostas as salvavam. Mas a verdade era completamente oposta. A proteção divina nunca tinha sido minha. Ela nunca tinha dependido de mim. As pessoas nunca precisaram de mim. Elas nunca precisaram de meu poder falso. Elas apenas precisavam de compaixão. Elas apenas precisavam de alguém que as ouvisse. Elas apenas precisavam saber que Deus as amava, não porque elas fossem perfeitas, não porque seguissem meus padrões rígidos, mas porque elas simplesmente existiam. E Fernanda já tinha aquela proteção o tempo todo. Mesmo quando eu a tinha rejeitado. Mesmo quando ela estava perdida. Mesmo quando ela estava sozinha, com medo, carregando culpa que não lhe pertencia. A proteção divina tinha estado com ela desde o início. Eu tinha estado tão ocupado tentando protegê-la com meu poder falso que nem tinha visto que ela já estava protegida por algo infinitamente maior. Naquela missa, enquanto Fernanda contava sua história, enquanto aquela luz continuava tocando ela, enquanto as pessoas ao redor choravam e rezavam silenciosamente, eu compreendi finalmente o que é fé verdadeira. Não é poder. Não é certeza absoluta. Não é ter todas as respostas. Não é estar certo sobre tudo. Fé verdadeira é apenas abertura. É apenas permitir que algo maior do que você entre em você. É apenas deixar que a graça flua. É apenas deixar que a graça faça seu trabalho sem você tentar controlar como ela vai funcionar. 7 meses se passaram desde aquele dia em que a luz tocou Fernanda na igreja. 7 meses é tempo suficiente para que as cicatrizes comecem a se formar, para que o corpo se recupere. Mas também é tempo suficiente para que você compreenda que a recuperação verdadeira é muito mais profunda do que cicatrizes físicas. É sobre reconstruir quem você é desde as fundações. É sobre desmantelar mentiras que você acreditou por tanto tempo que tinha esquecido que eram mentiras. Fernanda se tornou uma das catequistas mais dedicadas da paróquia. Ela trabalha agora com pessoas que estão saindo de grupos espiritistas, de práticas obscuras,
de caminhos que as levaram para longe da fé. E a forma como ela trabalha com essas pessoas é completamente diferente de tudo que eu tinha visto antes. Ela não oferece condenação. Ela oferece compreensão. Ela não oferece uma lista de penitências. Ela oferece um espaço onde as pessoas se sentem seguras para contar suas histórias. Ela senta com elas. Ela ouve. Ela não julga. Ela toca na mão delas. Ela oferece um copo de água. Ela diz: eu entendo. Eu passei por isso também. Você não está sozinho. E naquela simplicidade, naquela presença, existe uma compaixão que eu nunca consegui oferecer em 20 anos de ministerial. Eu fico observando Fernanda trabalhar e sinto uma mistura de emoções que é difícil de descrever. Sinto gratidão profunda porque ela escolheu ficar. Escolheu permanecer na igreja mesmo depois de ser rejeitada por mim. Sinto vergonha porque deveria ter sido eu oferecendo aquilo que ela oferece agora. Deveria ter sido eu abraçando pessoas daquela forma. Mas principalmente sinto admiração. Admiração genuína porque Fernanda encontrou em si mesma uma capacidade de amar que eu nunca tive. Uma capacidade de abraçar o outro em sua dor, sem exigir nada em troca. Dirceu, o primo de Fernanda, o policial que me empurrou, pediu desculpas formalmente. Não apenas para mim, mas também para a comunidade da paróquia. Ele compreendeu que sua raiva, embora justificada, havia se transformado em violência. E que mesmo que aquela violência tivesse me feito despertar para verdades que eu precisava acordar, aquilo não justificava o ato em si. Ele começou a frequentar as missas regularmente e procurou acompanhamento psicológico. Ele compreendeu que sua raiva, que sua fúria contra a injustiça, que sua reação violenta, tudo aquilo vinha de um lugar ferido dentro dele. Um lugar onde ele tinha sido rejeitado, onde ele tinha sentido abandonado, onde ele tinha buscado respostas e encontrado condenação. Ele e eu temos conversas profundas agora. Conversas sobre raiva, sobre feridas, sobre como a violência nasce de dentro quando você não tem nenhum outro lugar para colocar sua dor. Sobre como o julgamento é uma forma de violência também. Conversas que me ensinam muito mais do que qualquer livro sobre teologia poderia me ensinar. Mas a maior mudança não está em Fernanda ou em Dirceu. A maior mudança está em mim. E essa mudança é tão profunda que às vezes eu nem reconheço o homem que eu era antes. É como se aquele Frei Gilson de 20 anos atrás fosse outra pessoa completamente. Comecei a recusar respostas prontas. Quando alguém vem me procurar agora com um problema que antes eu responderia com convicção absoluta, eu não digo mais o que eles devem fazer. Eu pergunto. Eu ouço. Às vezes eu fico em silêncio por longos períodos, mesmo que aquele silêncio pareça incômodo. Porque compreendi que o silêncio é muito mais poderoso do que palavras. O silêncio permite que a pessoa sinta que está sendo verdadeiramente ouvida, que sua dor importa, que ela não está sendo julgada. Comecei a recusar condenação em qualquer forma. Quando alguém me conta que cometeu um erro, que pecou, que se desviou do caminho que eu considerava correto, eu não mais descendo uma sentença do alto de meu pedestal. Eu pergunto o que levou até ali. Eu reconheço a dor que deve estar por trás daquele desvio. Porque compreendi finalmente que as pessoas não fazem coisas ruins porque querem fazer coisas ruins. Elas fazem porque estão buscando algo. Estão buscando alívio de uma dor que é tão grande que precisam fazer algo, qualquer coisa, para escapar dela. Comecei a recusar a ilusão de que sou melhor do que ninguém. Porque agora eu vejo que o poder que eu carregava era baseado exatamente naquela ilusão. E quando você reconhece aquela ilusão como falsa, quando você vê que é apenas um homem, apenas alguém que tem medo, apenas alguém que está tentando não desabar, você não consegue mais voltar a acreditar nela. Você fica vulnerável. Você fica frágil. Mas você também fica livre. Uma semana atrás, uma mulher veio me procurar. Ela era uma mulher de meia idade que tinha consultado uma cartomante e depois tinha sentido culpa profunda. Ela era exatamente do tipo de pessoa que eu teria rejeitado antes. Eu teria condenado. Eu teria enviado embora com uma lista de penitências que seria tão pesada quanto o próprio hábito que eu usava. Mas dessa vez eu a ouvi. Ela me contou porque tinha procurado a cartomante. Ela estava viúva. Seu marido tinha morrido há 2 anos. Ela estava sozinha. Completamente sozinha. Ela era viúva em uma casa grande demais, comendo sozinha, dormindo em um quarto que antes era compartilhado, acordando todas as manhãs esperando ouvir a voz dele chamando. Ela estava desesperada. Ela estava buscando uma forma de saber se ele ainda estava bem, se ele ainda pensava nela, se aquele amor que eles tinham compartilhado por 35 anos ainda existia em algum lugar além deste mundo.
E naquele desespero, ela procurou uma cartomante. E quando eu ouvi aquilo, eu compreendi. Compreendi que aquela mulher não estava buscando pecado. Ela estava buscando amor. Ela estava buscando esperança. Ela estava buscando conexão com alguém que ela tinha perdido. E de repente, aquela busca pela cartomante não parecia um pecado. Parecia uma expressão de amor. Ofereci a ela aquilo que deveria ter oferecido a Fernanda. Ofereci meu tempo. Ofereci minha escuta genuína. Ofereci meu abraço quando ela começou a chorar. E quando ela saiu da paróquia, ela não saiu com uma lista de coisas que deveria fazer para ser perdoada. Ela saiu sabendo que aquele amor que ela sentia ainda era válido. Que aquela dor que ela carregava não era pecado. Era apenas amor transformado em saudade. Minha irmã Kátia vem à missa agora com frequência. E a mudança mais bonita é que agora ela me olha nos olhos quando entra na igreja. Ela não vem mais com aquele medo que tinha antes. Aquele medo de que a qualquer momento seu irmão pudesse condená-la por algo secreto. Ela vem com uma espécie de paz. Uma paz de saber que seu irmão finalmente se tornou um homem. Não um santo. Não um intermediário entre Deus e a humanidade. Apenas um homem que está buscando ser um pouco melhor a cada dia. Ela me disse, semana passada, enquanto tomávamos chá na sala de visitas da paróquia, Gilson, pela primeira vez na minha vida, eu sinto que você é meu irmão de verdade. Não um padre que eu precisava temer. Um homem. Um homem que eu posso abraçar. Um homem que comete erros. Um homem que está tentando aprender. E quando ela disse aquilo, eu chorei novamente. Não com desespero como tinha chorado no chão de frente para a casa de Fernanda. Mas com alívio. Com gratidão. Com a compreensão de que finalmente eu tinha recuperado algo que tinha perdido há muito tempo. Tinha recuperado minha humanidade. Tinha recuperado a possibilidade de relacionamento verdadeiro com as pessoas que amava. Há pouco tempo, durante uma noite de oração silenciosa na capela, eu tive uma revelação que mudou minha forma de entender tudo aquilo que tinha acontecido. Era uma terça-feira à noite. As luzes da paróquia estavam apagadas. Apenas uma vela ardia diante do tabernáculo. Eu estava na capela, sozinho, como faço frequentemente agora. E naquele silêncio profundo, naquele silêncio que parecia ter peso próprio, que parecia ocupar cada centímetro do ar ao meu redor, eu ouvi, não com os ouvidos físicos, mas com algo mais profundo dentro de mim, algo que eu não conseguiria explicar completamente nem se tentasse, uma verdade que eu tinha buscado entender por muito tempo. A verdade era simples, mas devastadora em sua simplicidade. Toda a minha busca por poder, toda a minha arrogância, toda a minha rigidez moral, aquela capacidade que eu tinha de condenar pessoas sem piscar, tudo aquilo tinha vindo de um único lugar, do medo. Medo puro. Medo ancestral. O medo de um menino de favela que tinha visto morte, que tinha visto abandono, que tinha visto o caos da pobreza destruindo vidas ao seu redor. Eu tinha medo de ser apenas um homem. Tinha medo de que sem poder, sem autoridade, sem aquela coroa invisível que eu usava, aquela coroa feita de palavras condenadas e julgamentos rápidos, as pessoas me deixariam. Eu tinha medo de ser fraco. Porque fraqueza, na favela onde eu cresci, significava morte. Eu tinha medo de que se eu não tivesse respostas para tudo, as pessoas me abandonariam. Porque em uma comunidade que busca desesperadamente alguma orientação, alguma certeza, alguém que pareça estar em segurança, aquele que não tem respostas é aquele que é descartável. Eu tinha medo de que se eu não tivesse poder sobre as outras pessoas, elas me dominariam como eu tinha sido dominado na favela durante minha infância. Como eu tinha visto crianças mais fortes me empurrarem para longe da comida. Como eu tinha visto adolescentes maiores roubarem meu dinheiro. Como eu tinha visto a vida me subjugar. Aquele menino de 10 anos que eu tinha sido. Aquele menino que roubava nas ruas para ter poder. Que procurava respeito através da violência e do medo. Que aprendia a usar seus punhos como moeda de troca em um mundo que não oferecia nada de graça. Aquele menino nunca tinha realmente desaparecido. Ele tinha apenas mudado de forma. Como um fantasma que muda de roupas, mas continua sendo o mesmo espírito. Ele tinha trocado a arma por uma autoridade religiosa. Tinha trocado o roubo pela condenação. Tinha trocado o medo físico pelo medo espiritual que ele podia instalar nos corações das pessoas. Mas a essência era a mesma. Era a mesma busca por poder. A mesma necessidade de estar acima dos outros para não estar abaixo deles. Então eu criei uma identidade que me protegia daquele medo. Uma identidade tão elaborada, tão convincente, que eu próprio acreditei nela. Criei um padre que tinha todas as respostas. Um padre que era intocável. Um padre que podia julgar e condenar porque isso me colocava acima das outras pessoas.
acima da minha própria fragilidade. E enquanto eu estava naquele pedestal, aquele pedestal que eu tinha construído com as mãos de outras pessoas, usando seus medos como tijolos, enquanto eu estava condenando outros, eu não precisava olhar para minhas próprias feridas. Mas tudo aquilo desabou em um domingo. Desabou quando um homem que estava tão ferido quanto eu, que estava tão perdido quanto eu, que tinha buscado respostas no lugar errado e encontrado condenação em vez de compaixão, desabou quando ele estendeu os braços e me empurrou. E naquele colapso, naquela queda, naquele momento em que meu corpo voou para trás e meu crânio bateu na madeira, eu descobri algo extraordinário. Descobri que quando você para de lutar contra sua fragilidade, quando você finalmente aceita, verdadeiramente aceita, não apenas com palavras, mas com cada fibra do seu ser, que é apenas um homem, apenas alguém que tem medo, apenas alguém que está buscando, apenas alguém que comete erros, algo novo nasce dentro de você. Não é poder. Não é a ilusão de que você finalmente tem tudo sob controle. Não é aquela sensação que você perseguiu durante toda a sua vida de que finalmente estava seguro, finalmente estava protegido. É algo muito mais silencioso. É presença. É a capacidade de estar verdadeiramente com o outro em sua dor. Porque quando você reconhece sua própria fragilidade, quando você vê que você também pode cair, você também pode ser humilhado, você também pode estar errado, você consegue reconhecer a fragilidade do outro sem julgar. Quando você abraça sua própria humanidade, você consegue abraçar a humanidade do outro sem pretensão. Sem aquela arrogância que diz, você é menos do que eu. Você precisa de mim. Você merece minha condenação. Eu ainda sou Frei Gilson. Eu ainda uso o hábito. Eu ainda celebro missa. Eu ainda estou dentro das mesmas paredes de uma paróquia que tem quase 200 anos. Mas agora essas coisas têm um significado completamente diferente para mim. O hábito não é mais uma armadura que me protege do mundo como se eu fosse um soldado indo para uma guerra espiritual. É um símbolo de serviço, de um compromisso profundo de estar presente com as pessoas em suas alegrias e em suas dores. De um reconhecimento de que eu escolhi uma vida de acompanhamento, não uma vida de julgamento. A missa não é mais um palco onde eu exerço poder sobre os fiéis, onde eu desço homilias que os fazem se sentir pequenos, que os fazem questionar sua própria fé, que os fazem temer a possibilidade de cair do favor de Deus. É um encontro sagrado onde pessoas se reúnem para buscarem algo maior do que elas mesmas. Um lugar onde todos nós, eu incluído, estamos perdidos. Todos estamos buscando. E eu estou ali não como alguém que tem respostas prontas. Estou ali como alguém que está buscando junto com elas. Como alguém que também tem dúvidas profundas. Como alguém que também está ferido e buscando sua própria cura. Eu ainda tenho dias difíceis. Dias em que acordar da cama é uma batalha contra meu próprio corpo que quer ficar deitado, imóvel, invisível sob aquele lençol que cheira mofo e isolamento. Dias em que o peso do que eu fiz, anos e anos de rejeição, de condenação, de pessoas que foram embora de minha paróquia carregando culpa que eu tinha plantado em seus corações como se fosse uma semente venenosa, segue me perseguindo como uma sombra que eu não consigo me livrar, não importa o quanto eu caminhe rápido, não importa para onde eu vá. Eu posso estar em outro país e aquela sombra ainda está ali. Recebi uma mensagem de uma mulher semana passada. Uma mulher que eu tinha expulsado da igreja porque ela confessou ter consultado o tarot. Ela me escreveu: Padre Gilson, passei 15 anos acreditando que eu era má porque você disse que eu era. Que o tarot tinha me corrompido. Que eu não merecia estar em um espaço sagrado. Passei 15 anos com medo de que Deus me rejeitasse como você me rejeitou. E agora, aos 47 anos, eu descobri que tudo aquilo era mentira. E eu tenho raiva. Raiva de você. Raiva do tempo que perdi. Raiva de quem eu poderia ter sido se você tivesse oferecido compaixão em vez de condenação. Aquela mensagem me fez cair de joelhos. Porque ela estava certa. Eu tinha roubado 15 anos de vida daquela mulher. 15 anos. Ela poderia ter estado crescendo, aprendendo, descobrindo quem ela era. Mas em vez disso, ela estava carregando culpa que não lhe pertencia. Ainda tenho noites em que acordo tremendo, com o corpo suado, relembrando aquele domingo com uma vividez que é quase insuportável. É como se meu corpo tivesse memória própria, memória muscular de trauma. Relembrando cada detalhe com precisão cruel. O empurrão, aquela sensação de estar sendo empurrado por algo inevitável, algo que você não consegue deter. Senti o ar sendo tirado de meus pulmões. Senti meu estômago virar. Senti meu corpo se recusando a aceitar o que estava acontecendo. A forma como meu corpo perdeu o equilíbrio, como meu centro de gravidade desapareceu. Eu tinha 20 anos acreditando que meus pés estavam firmemente plantados no chão.
E em um segundo, aquela ilusão desapareceu. A queda, como se estivesse caindo em câmera lenta, cada segundo se estendendo para uma eternidade. Meu corpo voando para trás, minhas mãos tentando encontrar algo para segurar, mas encontrando apenas ar, aquele ar que parecia me trair também. Meu rosto estava queimando de humilhação enquanto meu corpo se movia para baixo. Meu corpo voou para trás. Fiz um som que saiu de mim involuntariamente, aquele som que você faz quando o ar é tirado de você. E então a coluna de madeira bateu na minha cabeça com um impacto que ecoou pelo meu crânio como um sino tocando. Aquele som surdo, profundo, que viajou pela minha cabeça como um trovão interno. Ouvi o estrondo. Senti o impacto. E então o sangue começou a escorrer. E então aquele silêncio absoluto da igreja. Ninguém se movendo. Ninguém respirando. Ninguém correndo para me ajudar. Apenas silêncio e sangue escorrendo pelo meu rosto. Aquele silêncio foi pior que qualquer grito. Porque aquele silêncio disse: você mereceu isso. Nós vimos você cair e nós não vamos levantar você. Ainda tenho momentos, geralmente quando estou sozinho na capela, especialmente à noite quando a paróquia está completamente vazia e eu posso ouvir cada vento bater nas janelas, cada rangido do telhado, cada som que a velha paróquia faz enquanto envelhece, em que sinto aquele vazio que eu senti antes, quando tudo desabou. Aquele vazio que é pior do que qualquer dor física. Porque dor você pode sentir, você pode localizar, você pode dizer: dói aqui, neste ponto específico. Vazio é a ausência de sentimento. É como estar morto enquanto ainda respira. É como estar em uma sala cheia de pessoas e estar completamente sozinho. É como estar gritando, mas ninguém conseguir ouvir seu grito. Uma noite, semanas depois da agressão, eu estava na capela quando Kátia entrou. Ela disse que tinha recebido uma ligação de Fernanda pedindo ajuda. Fernanda estava tendo pensamentos suicidas. Ela disse que tinha destruído minha vida. Que era culpa dela. Que o mundo estaria melhor sem ela. Kátia olhou para mim naquele momento e disse: Gilson, se ela tirar sua própria vida, isso será culpa sua também. Porque você a rejeitou. Porque você colocou aquele peso nela. Aquelas palavras foram como uma faca no meu coração. Porque ela estava certa. Se Fernanda morresse, parte da culpa seria minha. Eu tinha contribuído para colocar aquele desespero dentro dela. Eu tinha dito que ela não era bem-vinda. E quando você diz para uma pessoa que ela não é bem-vinda, quando você rejeita alguém que está procurando ajuda, você está plantando uma semente de desespero. Mas agora eu carrego aquele peso de forma diferente. Não como algo que me condena eternamente a uma vida de culpa e autopunição. Não como algo que prove que eu sou uma pessoa má, uma pessoa que nunca deveria ter vestido o hábito. Mas como algo que me ensina todos os dias. Como algo que me torna mais humano a cada dia que passa. Porque é nas nossas quedas que descobrimos quem realmente somos. Não é na altura do sucesso, aquele momento em que todos estão aplaudindo, aquele momento em que você está em cima do pedestal recebendo louvor. Não é quando tudo está indo bem. É quando tudo aquilo que construímos desaba, quando aquele pedestal se desintegra, que compreendemos o que importa. Há pouco tempo, uma criança da paróquia veio me procurar. Um menino de 8 anos chamado Lucas. Ele era filho de uma mãe que trabalhava como empregada doméstica. Ele tinha os olhos grandes cheios de curiosidade. Ele me perguntou por que os padres usam hábito. Eu poderia ter dado uma resposta teológica. Mas fiz uma pergunta: Lucas, o que você acha que o hábito significa? Ele pensou. Seus olhos olharam para cima. Ele coçou a cabeça. E disse: Padre, eu acho que o hábito significa que você não é um super-homem. É só um homem que decidiu ajudar os outros. Aquele menino compreendeu em uma frase o que eu tinha levado 20 anos para aprender. E comecei a chorar. De verdade chorar. Na frente daquele menino. Depois daquela conversa, uma mulher ligou. Ela tinha saído de um relacionamento abusivo depois de 10 anos. 10 anos de violência emocional. 10 anos de ter sua vontade quebrada todos os dias. Ela tinha vindo me procurar quando estava tentando sair, e eu tinha oferecido apenas platitudes vazias. Agora ela me ligava e sua voz era diferente. Havia paz. Ela me disse: Padre, eu encontrei a paz não porque você me salvou, mas porque você me mostrou que ninguém pode salvar você a não ser você mesma. Você me rejeitou, e aquela rejeição foi a melhor coisa que poderia ter acontecido porque me forçou a procurar respostas dentro de mim mesma. Aquela mulher tinha transformado meu fracasso em sua libertação. Ela tinha pego a rejeição que eu tinha oferecido e a tinha transformado em combustível para sua própria jornada.
Recebi também uma visita de um homem que eu tinha expulsado porque ele era homossexual. Ele veio à missa, sentou no fundo, e depois veio falar comigo. Ele disse: "Padre, eu vim aqui hoje para olhar nos seus olhos e dizer que eu perdoei você. Não porque você merecesse perdão, mas porque guardar raiva pesava mais do que deixar ir. E eu descobri que meu amor não é pecado. Descobri que Deus me ama exatamente como eu sou. E essa verdade veio não de você, veio de mim mesmo." Aquele homem me abraçou, e naquele abraço, eu senti toda a dor que eu tinha causado e toda a libertação que havia acontecido apesar de mim. Eu compreendi naquele momento que as pessoas não precisam de minhas respostas. Precisam de minha presença. Precisam saber que estão sendo ouvidas. Precisam saber que não estão sozinhas. Isso é tudo. Hoje, exatamente 7 meses depois daquele domingo em que caí no chão da igreja, eu estou aqui para contar essa história. Estou aqui em frente a você, ou você escutando essa história através de uma tela, através de um áudio, através de palavras escritas que podem estar tocando seu coração neste exato momento, que podem estar despertando algo dentro de você que você tinha mantido adormecido há muito tempo, para contar porque compreendi que minha queda não era apenas minha. Era também uma mensagem. Era um convite. Para todos aqueles que se sentem presos em uma identidade que não é verdadeira. Para todos aqueles que construíram muros ao seu redor pensando que aquilo os protegia quando na verdade aquilo os aprisionava e os sufocava lentamente. Eu sou apenas um homem. Um homem de 47 anos que cresceu em uma favela de Recife onde a morte era mais comum que a esperança. Um homem que entrou para o seminário fugindo de seu passado em vez de encarando. Um homem que comete erros, muitos erros. Um homem que machuca pessoas, às vezes sem nem saber que está machucando. Um homem que por vezes é frágil, quebradiço, pequeno. Um homem que por vezes se perde completamente em seus próprios medos e inseguranças. Um homem que não tem respostas para as perguntas mais importantes da vida. Mas também sou um homem que está tentando, todos os dias, todos os momentos, cada respiração, aprender. Que está tentando amar melhor a cada dia. Que está tentando deixar de lado o orgulho para abraçar a compaixão genuína. Que está tentando ser presença para as pessoas em vez de ser poder sobre elas. Que está descobrindo, lentamente, palmo a palmo, que talvez aquilo seja tudo que realmente importa na vida. Fernanda continua seu trabalho como catequista. Ela trabalha com pessoas que estão saindo de grupos espiritistas, de práticas obscuras, de caminhos que as levaram para longe da fé. E a forma como ela oferece compaixão, genuína, verdadeira, vinda do coração de alguém que já foi rejeitado, que já foi humilhado, que já foi dito que não era bem-vindo, é um espelho constante para mim. Eu a vejo trabalhar com essas pessoas e vejo como elas tocam. Não com medo, não com desprezo, com verdadeira compreensão. Ela senta ao lado delas, oferece água, toca na mão delas. Diz: "Eu passei por isso. Eu entendo. Você não está sozinho. Aquele caminho que você trilhou, ele não era errado porque você estava perdido. Era errado porque você estava buscando em um lugar que não tinha respostas." E naquela simplicidade, naquela presença, existe uma compaixão que eu nunca consegui oferecer em 20 anos de ministerial. Uma mulher veio à paróquia semana passada. Ela tinha saído de um grupo de práticas obscuras e estava completamente desesperada. Seus olhos estavam vermelhos de choro. Seus ombros estavam curvados sob o peso da culpa. Ela tinha vindo porque alguém tinha lhe dito que a igreja poderia ajudá-la. Ela me procurou primeiro. E eu, apesar de tudo que tenho aprendido, ofereci aquela resposta vazia que eu oferecia no passado. Você precisará fazer orações de purificação. Você precisará passar por etapas de penitência. Aquelas palavras saíram de minha boca como se eu não tivesse aprendido nada. Como se minha queda tivesse sido apenas um episódio, não uma transformação. Ela saiu com os olhos ainda mais vermelhos, com os ombros ainda mais curvados. Mas então Fernanda a encontrou no corredor da paróquia. Fernanda viu aquela mulher se afastando. Viu aquele desespero. E a seguiu. Fernanda a levou para uma sala pequena. Sentaram juntas em 2 cadeiras velhas. E por uma hora completa, Fernanda apenas ouviu. Não ofereceu respostas. Não ofereceu julgamento. Não ofereceu aquela lista de coisas que ela deveria fazer para ser purificada. Ofereceu presença. Ofereceu um ouvido. Ofereceu o abraço de alguém que tinha passado pela mesma escuridão. Aquela mulher veio depois me dizer que tinha decidido ficar. Que tinha decidido voltar à fé. Que tinha decidido que sua vida valia a pena ser vivida.
Não por causa de minhas palavras. Por causa do abraço de Fernanda. Por causa de saber que havia alguém que tinha passado pelo mesmo e que entendia. E ela me olhou nos olhos e disse: Padre, você quase me destruiu. Mas Fernanda me salvou. Aquelas palavras foram como uma facada no meu peito. Mas também foram exatamente o que eu precisava ouvir. Dirceu frequenta a missa regularmente agora. Ele senta no fundo da igreja, geralmente sozinho, às vezes com sua irmã Fernanda ao seu lado. Seus olhos estão frequentemente marejados enquanto eu celebro. Seus punhos estão frequentemente fechados, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro de si mesmo. Ele continua seu acompanhamento psicológico com um terapeuta na cidade. Está fazendo um trabalho profundo sobre raiva, sobre como a violência nasce de feridas que ninguém curou. Ele compreendeu que sua violência, aquele empurrão que me derrubou, embora ela tenha tido um propósito no plano divino, embora ela tenha sido o instrumento que me fez acordar para verdades que eu precisava acordar, aquilo não justificava o ato em si. A violência nunca é justificada, mas ela pode ser entendida. Ela pode ser reconhecida como expressão de ferida profunda. Nós conversamos sobre isso frequentemente agora. Ele me disse: Padre, eu estava tão cheio de raiva que precisava colocar ela em algum lugar. Você me ofereceu um lugar para colocar minha raiva. Você era a autoridade que estava rejeitando minha irmã. Então você se tornou meu alvo. Mas aquele empurrão foi tanto sobre você quanto sobre meu próprio desespero. Foi sobre toda a raiva que eu estava carregando desde criança. Raiva de ter crescido pobre. Raiva de não ter tido oportunidades. Raiva de ter buscado respostas em lugares errados. E eu compreendi. Compreendi que a violência dele tinha nascido de um lugar ferido. Assim como o meu julgamento tinha nascido de um lugar ferido. Todos nós estávamos feridos. E em vez de nos oferecermos compaixão mutuamente, eu tinha oferecido condenação. E ele tinha oferecido violência. Mas agora, nós dois estávamos oferecendo compreensão. Estávamos oferecendo a outro ser humano o que realmente importa: reconhecimento. Ser visto. Ser entendido. Dirceu me perguntou meses depois se eu o perdoava. E eu lhe disse: não é sobre perdão. É sobre compreensão. Eu compreendo agora que você não estava agredindo a mim. Estava gritando. Estava gritando porque ninguém te ouvia. E aquele grito saiu através de um empurrão. Kátia agora me olha nos olhos. Verdadeiramente me olha. Não aquele olhar de medo que ela tinha antes, mas aquele olhar de alguém que reconhece seu irmão. Ela vem à missa com frequência. Frequentemente traz amigas que também tinham sido rejeitadas pela igreja. Ela quer que elas vejam que é possível ter uma relação diferente com a fé. Uma relação baseada em compaixão, não em medo. Ela senta perto do altar e me observa enquanto celebro. E há um sorriso nos seus lábios. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Um sorriso que diz: eu reconheço meu irmão finalmente. Não o padre que eu tinha medo de. Meu irmão. Um homem. Uma pessoa de verdade. Semana passada, ela me trouxe uma foto antiga. Uma foto dela quando éramos crianças. Nós estávamos na favela, sujos de lama, rindo daquele jeito que crianças riem. Sem cálculo, sem medo, sem peso do mundo nos ombros ainda. Eu devia ter uns 12 anos. Ela tinha uns 10. Naquela foto, havia uma liberdade nos nossos rostos. Uma liberdade que desapareceu quando eu entrei para o seminário e comecei a carregar todo o peso do mundo como se eu fosse responsável por salvá-lo. Ela me disse, com lágrimas nos olhos: Gilson, você está voltando para aquele menino. Não completamente. Mas você está lembrando como era ser um menino. Como era ser feliz sem ter que provar nada. Como era ser amado simplesmente porque você existia, não porque você tinha poder ou respostas. Recebi uma carta de um bispo de outra diocese semanas atrás. Uma carta escrita em papel timbrado, com a caligrafia de um homem idoso que tinha estado na igreja por 50 anos. Uma carta que disse que tinha ouvido falar da minha queda. Que todos os padres tinham ouvido, porque notícias viajam rápido entre clérigos. Notícias de fracasso viajam ainda mais rápido. Viajam como fogo em palha seca. Mas aquele bispo escreveu para me dizer algo extraordinário. Ele escreveu que em vez disso ser visto apenas como fracasso, como escândalo, como um padre que falhou em sua vocação, em vez disso, minha história tinha se tornado uma história de esperança em muitas comunidades. Porque mostrava que até mesmo aqueles em posição de autoridade podiam cair. E que naquela queda havia libertação. Havia possibilidade de transformação. Ele escreveu: Frei Gilson,
Você caiu para que outros pudessem se levantar. Sua humilhação se tornou uma lição para centenas de padres que estavam vivendo a mesma ilusão que você vivia. Você se tornou um espelho. E em seu reflexo, muitos estão finalmente vendo que o poder não é o ponto. A presença é. Aquela carta me fez chorar durante horas. Porque me mostrou que até mesmo meu fracasso tinha um propósito. Que até mesmo minha dor tinha significado. Que até mesmo minha queda, aquela queda humilhante, pública, vergonhosa, tinha servido para algo maior do que eu. Compreendi que aquele raio de luz que tocou Fernanda não era sobrenatural no sentido dramático que muitas pessoas imaginam quando ouvem sobre milagres. Não era uma intervenção divina que violava as leis da física. Era natural. Era natural de uma forma que tinha sido obscurecida por meu julgamento. Era a graça de Deus que sempre esteve ali, apenas esperando que eu deixasse de bloquear o caminho com meu orgulho. A graça não precisou de mim para funcionar. A graça funcionava apesar de mim. Funcionava através das lágrimas de Fernanda. Funcionava através de sua coragem de retornar à igreja mesmo depois de ser rejeitada por mim. Funcionava através de sua capacidade de perdoar alguém que não havia nem pedido perdão adequadamente. Aquele raio de luz não foi um milagre para me salvar. Foi um milagre que mostrou que eu nunca tinha sido necessário. Que Deus nunca precisou de minha autoridade. Que Deus nunca precisou de meu julgamento. Que Deus estava trabalhando através de Fernanda o tempo todo, mesmo quando eu estava colocando obstáculos. Eu não tenho todas as respostas ainda. Talvez nunca tenha. E descobri que está tudo bem não ter. Está tudo bem estar perdido. Está tudo bem precisar de ajuda. Está tudo bem pedir ajuda em voz alta e deixar que outros vejam sua vulnerabilidade. Está tudo bem ser apenas um homem que não sabe para onde o caminho leva, mas está disposto a caminhar junto com outros mesmo que estejamos todos perdidos. Mas tenho paz. Tenho a paz profunda, genuína, que vem de finalmente deixar cair uma ilusão que estava me sufocando. Tenho a paz de saber que está tudo bem não saber. Tenho paz porque finalmente deixei cair a ilusão de que eu era responsável pela salvação das almas das pessoas. Descobri que a salvação é um processo entre Deus e cada pessoa, um processo privado, sagrado, que não é da minha alçada julgar ou controlar. Meu trabalho é apenas estar presente, apenas testemunhar, apenas oferecer compaixão, apenas dizer, eu estou aqui com você. Se você está aqui hoje, escutando essa história, lendo essas palavras, permitindo que estas histórias te toquem de alguma forma profunda, e você está preso em uma identidade que não é verdadeira, eu tenho uma mensagem para você. É urgente. É importante. É uma mensagem que precisa ser ouvida por você especificamente, neste momento. Está tudo bem deixar aquela identidade ir. Está tudo bem cair. Está tudo bem ser visto enquanto cai. Porque nas quedas descobrimos quem realmente somos. Nas quedas encontramos liberdade que nunca imaginávamos que era possível. Na queda, você finalmente descobre que o chão é firme. Que você não vai desaparecer. Que você pode se levantar novamente, talvez diferente de antes, talvez com cicatrizes, talvez mais devagar, mas você pode se levantar. Talvez você tenha construído muros ao seu redor por tantos anos que esqueceu que estava dentro de uma prisão. Talvez você tenha assumido um papel que acreditava que deveria assumir, um papel que o mundo pediu para você fazer, um papel que seus pais colocaram em seus ombros quando você era muito jovem para recusar, um papel que você aprendeu que era o único jeito de sobreviver, mas que não era verdadeiro. Talvez você tenha aprendido a fingir tão bem que esqueceu de quem você realmente é. Essa história é um convite para você. Um convite urgente. Um convite para deixar cair a armadura que você carrega. Essa armadura que pesava alguns quilos no começo, mas que agora pesa toneladas. Um convite para deixar as pessoas verem sua fragilidade. Um convite para descobrir que quando você deixa de fingir ser forte, quando você deixa de tentar ter poder sobre os outros, você finalmente se torna forte de verdade. Porque a verdadeira força não é poder sobre os outros. A verdadeira força é vulnerabilidade. É abertura. É coragem. É a capacidade de estar com o outro em sua dor sem tentar consertar nada. Sem tentar ter as respostas certas. Apenas estar. Apenas permanecer ao lado daquela pessoa e dizer com genuinidade: você não está sozinho. Você importa. Seu sofrimento importa. Sua existência importa. Você é digno de amor mesmo quando está quebrado. Você já se sentiu assim também? Você já construiu uma identidade que protegia você, mas que também aprisionava você? Você já se perguntou, em uma noite escura, deitado na cama, e se eu deixasse cair essa máscara? E se o mundo descobrisse que eu não tenho tudo resolvido?
E se as pessoas me rejeitassem porque eu fingi ser alguém que não sou? Será que existe algo em você que você está fingindo ser, que é hora de deixar ir? Talvez todos nós estejamos buscando a mesma coisa. Não poder. Não respostas prontas vindas de um padre ou de qualquer autoridade que acha que tem tudo descoberto. Apenas permissão para ser humanos. Apenas permissão para ser quebrados. Apenas permissão para estar feridos e ainda assim ser dignos de amor. De verdadeiro, genuíno, incondicional amor. Qual é o peso que você carrega que seria mais leve se você permitisse que outros ajudassem você a carregá-lo? E se a graça que você está buscando, aquela paz que você desesperadamente tenta encontrar, já está aqui, neste momento, apenas esperando que você deixe de construir muros e se permita receber? E se a libertação que você procura começa quando você finalmente deixa cair a ilusão de controle? Eu sou o Frei Gilson. E eu ainda estou aprendendo. Ainda estou caindo. Ainda estou me levantando. Ainda estou descobrindo quem sou realmente quando deixo cair quem eu fingia ser. E aquela descoberta, aquela jornada de retorno à minha humanidade, é a coisa mais sagrada que jamais experimentei. É o milagre que foi mais importante que qualquer luz que entrou pela janela. Que você também encontre a coragem de cair. Que você também encontre a força de se levantar. E que você também descubra que no silêncio depois da queda, existe um abraço divino te esperando. Um abraço que não julga. Um abraço que apenas diz: bem-vindo de volta. Você é amado. Você sempre foi amado. E agora, finalmente, você descobriu isso.